Então, pessoal, a partir desta aula a gente vai começar a estudar com a parte de criação de gráficos. Não sei se vocês já criaram um gráfico com um colega, amigos, familiares de vocês. Só que antes de nós criar o gráfico, eu quero explicar um pouquinho sobre ele. O que é um gráfico? Por exemplo, pessoal, isso aqui é uma tabela, é uma planilha, ok? Uma planilha calcula o quê? Ela apresenta as diferenças e semelhanças entre os números e suas modificações, correto? Ao longo do tempo. Mas os dados por si, né, os dados da planilha por si, elas não podem ilustrar esses conceitos. Um gráfico, por exemplo, pessoal, você pode tornar seus dados muito mais fácil de entender que uma tabela. Isso aqui que eu estou tentando explicar para vocês, ok? Você já olha no gráfico e já vê, eu sei que o gráfico de março, por exemplo, mês de março é maior que o gráfico de fevereiro. Ok? Então eu sei que no gráfico de março teve alguma porcentagem a mais, algum número maior, ok? Que fez lá o gráfico ser maior. Ou que foi melhor lá as vendas daquele mês, ok? A porcentagem de sacas daquele mês. Por exemplo, tabela não. Você tem que olhar na tabela aqui. Por exemplo, eu quero ver aqui qual que é o melhor aluno. É o Augusto ou é até o Wildo? É o Ciclano, Antônio, Guilherme, qual que é? Paminondas, Guto, Fulano, eu tenho que ficar comparando aqui qual que é a média deles. Média 6, média do Augusto. Do Ciclano, média 6,2. Média 5,3 do Antônio. Só que isso aqui tem que ficar procurando, correto? Ou qualquer outra tabela. Um gráfico não. O gráfico já vai estar aparecendo o gráfico indicando lá. Um gráfico de pizza, por exemplo. As fatias de pizza. A parte rosa representa o gráfico lá do Antônio, ok? Do aluno Antônio. E o Antônio está com 6% daquele gráfico, por exemplo. Está com 7%. O Guilherme está com 5,5%. Então eu sei que o Antônio está maior, está melhor, né, que o Guilherme. Então isso aí que é um gráfico. Ok? Vai tornar seus dados muito mais visíveis. Certo? Para nós criar um gráfico, pessoal, primeiro eu vou ter que entender o que eu preciso para ter um gráfico. O que eu tenho que fazer para conseguir tornar um gráfico. Vamos pegar na primeira planilha que nós temos, a planilha de geografia, certo? Essa planilha de geografia aqui, pessoal, vamos selecionar o que? Vamos selecionar do nome, aqui da palavra nome, até lá embaixo, no quarto bimestre, lá no 3, certo? No último aluno, né, do quarto bimestre. Selecionamos. Próximo passo, eu sei que isso aqui, pessoal, que vai aparecer no meu gráfico, certo? Próximo passo é eu ativar o botão do gráfico. Qual que é ele? Menu inserir gráfico. E olha como que é o botãozinho aqui, ó. Poderia ser também este botão aqui, ó, que é o mesmo, assistente de gráfico. Correto? Pode ver que são 4 etapas para a criação de um gráfico. A gente vai fazer mais tarde, ó. Certo? Primeiro, segundo, terceiro, 4 etapas para a criação de um gráfico. Opa. Na etapa 1, você pode escolher o tipo do gráfico. Qual o gráfico que você quer utilizar? Tipo do gráfico aqui do lado. Ó. Quero um gráfico de pizza, de linha, de barras, colunas, superfície, cilindro, cone, pirâmide. Eu posso escolher. Ó. E no lado direito vai ser o subtipo do gráfico. Aqui ele vai dizer lá como que ficaria nas variações. Certo? Olha o gráfico de pizza aqui, ó, que eu falei. Daí são cortados nas fatias, né? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Pegar o de colunas, tá marcado o primeiro, podem ver. Se eu clicar aqui, vai marcar esse aqui. O nome dele, colunas agrupadas, compara valores entre categorias. Do segundo, colunas empilhadas. Do terceiro, colunas 100% empilhadas. E assim vai indo. Certo? Ó, efeito visual 3D. Colunas em 3D. O mais utilizado é a quarta, essa aqui, ó. Colunas agrupadas em efeito visual de 3D. Certo? Vamos pegar a primeira, vamos mandar avançar. Olha só. A variação que tem. Aqui em cima está mostrando como ficaria meu gráfico. Só que eu estou trabalhando no número de séries em linhas ou colunas. Está marcado colunas. Se eu alterar para linha... Opa. Se eu alterar para linhas, olha só como fica. Mostra todo como ficaria do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto. Ok? Se eu fosse alterar para colunas, iria modificar do jeito que estava antes. E assim um por um deles, ó. Pegar outro aqui, ó.
Olha só como ele vai alterando. Ok? Daí tem as cores aqui, ó, em colunas. Essa espécie de verde claro aqui quer dizer o quarto trimestre. O amarelo, o terceiro. O vermelho, sei lá que cor é lá, quer dizer o segundo. E o roxo mais abaixo quer dizer o primeiro. Roxo, azul, não sei. Certo, pessoal? Isso aí vai alterar, ó. Se eu escolher lá, por exemplo, uma pizza, pegar esse aqui, o segundo, que é o visual 3D mais utilizado, olha só. Em colunas, dá de trabalhar. Em linhas, depende do gráfico, depende do que você selecionou na tabela, dá de trabalhar. Depende do que você não selecionou, não vai trabalhar. A gente vai ver com calma mais tarde, é recém o primeiro gráfico, tá, pessoal? Então, no caso, vamos pegar, pode dar uma olhada em todos esses gráficos aqui, os tipos, se quiserem, tá, pessoal? É até bom. Colunas. Vou pegar aqui o quarto, que é o efeito visual 3D, colunas agrupadas, manda avançar. Linhas ou colunas? Vamos pegar aqui colunas, ok? Só que olha só, Augusto, Antônio, Epaminondas e Guto. Ele não mostrou todos. Isso é marcar linhas. Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Mostrando aqui, ó. O Augusto representa essa cor aqui, ó. Onde está meu mouse. O Antônio representa o amarelo. Ok? E assim vai indo. O Guto representa o azul. Então qual que é mais fácil? Um gráfico que tem metade dos alunos ou um gráfico que tem todos? Todos, né? Avança. Na etapa 2 agora aqui, ó, pessoal. Ok? Etapa 3, perdão. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que escolher lá em cima nas guias. Qual guia que eu vou trabalhar? Você irá definir as opções de um gráfico, um título, controlar os eixos, linhas de grade, posições da legenda, essas frescuragens aí que tem num gráfico, certo? No título aqui, pessoal. Aqui no título do gráfico, vamos colocar o que? É um gráfico de geografia, né? Então vamos colocar gráfico de geo. Olha só, quando eu clicar embaixo, já vai automaticamente colocar o título. Eixo das categorias X. Posso colocar lá, Luquinhas, por exemplo, meu nome. Olha só, foi colocado embaixo. E aqui do lado, não vai usar mesmo, foi do lado. Então eu posso falar, eu quero o título no meio, acima, embaixo. Só escolher o local. Colocar em cima. Próxima guia, eixos. O que é esse eixo, pessoal? Vou desmarcar eixo das categorias. Saiu aqui embaixo, primeiro, segundo, terceiro bimestre. Vou marcar de novo, vai aparecer. É automático, é por categoria ou escala de tempo? Olha como ficaria. Deixar automático, certo? Eixo dos valores Z, se eu desmarcar, ele vai tirar aqui do lado, ó. Certo? O número de linhas está passando no fundo. Então vamos deixar do modo que estava mesmo. Linhas de grade. Linhas de grade principais, linhas de grade secundárias. Eixos X, eixos Y e eixos Z. O que é isso aqui, pessoal? Tá marcado as linhas de grades principais do eixo Z. Vou desmarcar. Tá vendo aquelas linhas do fundo? Não saiu? Saiu, né? Vou marcar secundárias. Nossa, encheu, né? Vou marcar as linhas principais de novo. Não aconteceu nada, na verdade, que já tinha várias linhas secundárias, né? Vou desmarcar, lá vai estar elas. Linhas de grade principais dos eixos X, agora vai ser na vertical ao invés da horizontal. Secundárias, colocou mais linha ainda. Linhas de parede 2D, olha só. Então fica muito feio. Isso aí se quer colocar bem em detalhe, onde que está passando cada coluna, né? Então tá aproximadamente próxima da outra, tá perto uma da outra, certo? Então vamos deixar do modo que estava. Se quiserem, pode até tirar, mas daí fica muito vazio, né? Então vamos deixar as principais. Legenda. Legenda, no caso, são os alunos que eu tenho aqui do lado, ó. Eu quero mostrar legenda ou não quero mostrar legenda? Se eu não quiser, eu vou desmarcar. Só que eu vou saber qual aluno é qual aqui? Não, né? Então vou mostrar legenda. Só que eu quero ela à direita, como estava já no posicionamento, ou à esquerda? Ou acima, no canto, abaixo? Posso escolher. Vamos deixar aqui, por exemplo, à direita. Ou acima, pode ser, tanto faz. Rótulos de dados. Peguei rótulos de dados. Conteúdo do rótulo. Nome da série. Marquei. Colocou o nome de cada aluno referente à sua coluna. Dá de entender? Não dá de entender. Agora se eu tenho uma porcentagem, 5%, 6%, 20%, aí sim dá de entender. Vai aparecer um número pequeno em cada coluna.
Nome da categoria. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre. Fica meio feio assim, né? Eu sei que representa o segundo bimestre porque tá mostrando aqui embaixo. Valor, colocar lá o valor de cada aluno. Valor até poderia deixar, certo? Que ele tirou referente a cada média, né? Ok, pessoal? No caso, não vamos deixar nada. E posso separar aqui, ó. O valor, quero separar aqui em algumas opções por ponto, por vírgula, nova linha, certo? Não vamos alterar agora. E tabelas de dados, mostrar tabela de dados. Isso aqui é o menos utilizado, porque ele vai pegar um pedaço da tabela mesmo, né? Claro, não vai encaixar tudo aqui, só se não tivesse aquele gráfico, aí sim. Só que para que eu quero tabela se eu já tenho? Mostrar códigos da legenda, não quero, quero. Todas as opções vai colocar, vai retirar algo do meu gráfico. Feito isso, pessoal, encerramos a terceira parte, a terceira etapa do gráfico. Avança. Última parte. Eu quero o gráfico como objeto ou quero o gráfico como nova planilha? O que seria isso aqui? Gráfico como nova planilha. O que é uma nova planilha, pessoal? Tudo que eu tenho aqui embaixo é uma nova planilha, ou seja, uma folha nova, certo? Como objeto eu quero deixar um gráfico pequeno como objeto nessa planilha de geografia, ou seja, um gráfico pequeno junto a essa planilha. Só que não quero geografia, eu quero de matemática, história, posso falar em qual eu quiser colocar. No caso, vamos marcar como nova planilha. Depois a gente vai alterar, vamos criar vários gráficos. E o nome dele, pode ver que quando eu cliquei que já selecionou do lado. Então só vou apagar, colocar direto. Gráfico, gráfico de GO. Mando concluir, não tem mais como avançar, é a quarta etapa de 4, né? Conclui, pronto. Tá ali nosso gráfico. Pode ver que como nova planilha, ó, aqui tá a tabela. Aqui foi o que eu tirei para poder criar meu gráfico. Certo? Então é isso aí, pessoal. Mais detalhes a gente vai vendo com os próximos gráficos que a gente for criando. Certo? Valeu, espero que vocês tenham gostado. Continuação na próxima videoaula desse mesmo gráfico. Fui!